Seja bem-vindo a mais um Seedcast, o podcast realizado aqui dentro do Congresso Catarinense de Semente, que acontece nos dias 27 e 28 de maio. E nesse momento nós vamos conversar com o Giovanni Brighenti para saber qual é a base de uma boa semente. Seja muito bem-vindo, Giovanni, e conta para nós aí o que é que precisa para a gente produzir essa semente que faz os olhos de qualquer produtor brilhar. Bom, primeiramente, agradeço muito ao convite por estar aqui nesse podcast. Então, começando já diretamente, tudo se inicia pelo solo, né? Não existe qualquer produção no organismo vivo, na forma vegetal, se a gente não tem um solo de altíssima qualidade. Seja ele no ponto de vista físico, químico, microbiológico, tudo se inicia com uma boa construção de uma qualidade de um solo. Então, esse é o primeiro passo para a gente ter uma semente de qualidade. E o que precisa aí, então, para que esse solo esteja preparado para receber, para produzir a semente nesse caso? Bom, se a gente for buscar no ponto de vista da humanidade, a qualidade de um solo ela é determinada basicamente pela matéria orgânica. Você observava no passado, quanto maior foram os níveis de matéria orgânica num solo, melhor é a qualidade física, química e também biológica dele. Então, com o adendo da agricultura moderna, muitas vezes foi se perdendo esses níveis de matéria orgânica, muitas vezes por manejos inadequados ou até mesmo pela caracterização de alguns tipos de solo. O exemplo mais clássico que nós temos são os solos do cerrado, que naturalmente eles têm um baixo nível de matéria orgânica. Então vem para nós o papel e o desafio de a gente fornecer insumos para a gente conseguir elevar a matéria orgânica desse solo, elevar o poder nutricional, elevar a carga microbiológica e preparar esse solo para produzir uma planta que vai dar origem a uma semente de alto potencial genético e também potencial de vigor e de germinação. Muito bem, o Brighenti, só para lembrar para você que está nos assistindo, ele fala em nome da Ferticel, que é uma empresa que está fazendo quase 38 anos aí, atendendo nessa área e desenvolvendo produtos para que esse solo fique em condições ideais para o plantio. Que soluções a Ferticel desenvolve para que o produtor possa chegar nos seus objetivos? Bom, a Ferticel, como ela é uma empresa já que está há um bom tempo no mercado nacional da produção de fertilizantes, ela é pioneira dentro da produção de fertilizantes orgânico e organominerais, que tem como seu insumo base principal o processamento de material orgânico para se produzir um fertilizante de alta performance. Um fertilizante que vai conter, além de nutrientes, macro e micronutrientes, conter dentro de si a matéria orgânica e outros componentes que vão auxiliar no processo fisiológico da planta, ácidos úmicos, ácidos fúvicos, aminoácidos, que vão auxiliar nos processos de crescimento e desenvolvimento do vegetal. Nós temos então o organomineral, que ele é a junção, né, do orgânico e do mineral, mas a gente tem isso aí como alternativa de mercado, né? Como é que o produtor utiliza hoje o orgânico, o mineral, como é que está isso no mercado? Bom, diante do ponto de vista nacional de consumo de fertilizantes, é uma ferramenta que tem muito a crescer ainda. Ela tem uma parcela ainda não tão expressiva se comparado às fontes minerais, mas se visualiza aí numa prospecção a curto prazo, aí vamos falar de uma década, a gente poder alcançar aí a primeira dezena do mercado, né? Então é um produto que está em alta expansão, em alta adesão, então a nossa perspectiva é que no passar dos anos a gente aumente muito mais a geração de demanda ou a necessidade por esse tipo de fertilizante dentro do mercado nacional e até mesmo internacional, como a gente também consegue fomentar e entregar esse produto para fora do país. Explica um pouquinho para nós, Brighenti, essa relação, porque hoje as alternativas, né, a gente tem o mineral, o orgânico e tem o organomineral. E a Ferticel, eu sei que desenvolve pesquisas nessas áreas e tem resultados a partir dessas aplicações. Quais são os diferenciais entre os três produtos e o que a Ferticel tem visto nas pesquisas? Bom, quando a gente fala no ponto de vista nutricional, produtivo das plantas, o produtor ele é bastante imediatista, né? Eu falo que eu também sou produtor rural e muitas vezes a gente pensa desta forma. Dentro de um ponto de vista de adubação somente mineral, a gente está pensando somente no cultivo, naquela safra. Agora, quando a gente vai para um pensamento de um fertilizante diferenciado, um fertilizante de alta performance, um organomineral vindo de uma fonte muito bem
processada, a gente está pensando a longo prazo. Estamos pensando na cultura, na produtividade, na lucratividade, mas na melhoria do sistema. E essa é a preocupação que a Ferticel tem, em trazer um fertilizante que trabalhe o processo produtivo, melhore a performance da cultura, melhorando o ambiente para a gente ter um processo de produção mais saudável, sustentável e lucrativo. Ao longo prazo, esse investimento também vai ter melhores resultados, não seria isso, Brigitte? Com certeza, porque quando a gente vai falar em qualidade de solo, o processo de melhoria da qualidade de solo, ele não acontece em um único ano. Ele é um processo gradativo. A gente sempre faz uma analogia aí, os professores que mexem com a área de fertilidade, os caras já estão cabelo branco aí, estão ainda seguindo desvendar mistérios do mundo da fertilidade de solos. Então, quando a gente fala de nutrição de plantas, fala do solo que é um sistema tão complexo assim, a gente não vai melhorar num estalar de dedos. Não é uma safra que... E não é uma safra que resolve, é um processo contínuo de uso safra após safra que a gente aos poucos vai vendo o processo de melhoria da qualidade dele e o processo de melhoria da produtividade dessas áreas. Então tem que entender essa lógica para que o investimento seja talvez melhor aplicado. É um trabalho que a gente fala o seguinte, no primeiro ano a gente está vendo um resultado igual ou melhor se a gente está trabalhando com uma adubação somente mineral. Mas ao longo do segundo, terceiro, quarto ano a gente vai vendo uma melhora progressiva no aspecto de produtividade e de qualidade do solo por si só. Isso associado também a outros manejos, a uma boa rotação de cultura, ao uso de plantas de cobertura, associado a um fertilizante que tem uma base orgânica, associado a um fertilizante organo-mineral. Então aí não é somente o fertilizante que vai contar, tem uma questão de manejo também. Com certeza, porque dentro do processo produtivo são várias variáveis que podem interferir no resultado final de uma produção agrícola. Então, a nutrição faz parte de uma delas. O manejo é outra, o próprio ambiente vai influenciar o tipo de solo daquela região, o material de origem, o local onde a gente está trabalhando, se é no sul, se é no norte ou em algum outro país. Então, a variável... O clima daquele ano, né? Se choveu pouco, se choveu bastante. Então, N variáveis vão fazer parte desse processo. Mas é uma coisa que o produtor tem que pensar muito bem nesse investimento, né? Porque tu pensa, com essa quantidade de variáveis, para algo que ele precisa rentabilidade e segurança, ele tem que colocar isso muito bem no papel, né? Por isso que eu sempre gosto de fazer a seguinte analogia. O bom é que nenhum ano é igual ao outro. Daí então não existe uma rotina num processo de produção agrícola, porque todo ano você tem que montar uma estratégia diante daquilo que você está prevendo que possa acontecer, juntar os pontos para você tentar incluir o melhor manejo, entender qual a demanda da área, entender qual a demanda da cultura e tomar ação, né? Então, para isso, a gente também tem que trabalhar com diversas formas, diversos produtos dentro do portfólio. Não podemos trabalhar com receita de bolo pronta. Então, por isso que a gente tem que trabalhar com um amplo espectro de produtos dentro do portfólio da empresa para atender essas mais variáveis necessidades, tanto do ponto de vista regional, necessidade por propriedade ou necessidade por cultura. Aproveitando então a tua abordagem desse portfólio aí, existe alguma novidade que a Ferticel está lançando aí nessa linha de produtos? Sim, esse ano está sendo lançado o BPC, né, que é o Biodinâmico Porta-Cepas, que é um produto complementar à adubação de base organo-mineral. Que ele é um produto que vem na sua base orgânica como veículo para trazer agentes microbiológicos benéficos para controlar organismos patogênicos no solo. Então é uma inovação que a Ferticel colocou no mercado a partir desse ano, com comprovações científicas, mostrando uma redução significativa na presença de agentes microbiológicos patogênicos para as culturas nos solos onde foram avaliados. O que dizem as primeiras pesquisas sobre esse produto? Você já tem algum resultado? Sim, as primeiras pesquisas a gente conseguiu colocar um grande incremento de produtividade, principalmente nas culturas de inverno, que é onde foi dado o start primário nos trabalhos técnicos científicos, mas a gente focou principalmente também a questão da melhoria da qualidade microbiológica no solo, avaliando a redução de organismos fitopatogênicos que podem atacar as raízes das plantas, que são fungos
naturalmente do solo. Então, a partir daí, a gente conseguiu medir a alta performance do BPC, através da melhoria da qualidade biológica desses solos. Bacana. E, gente, eu queria provocar um pouquinho o produtor agora, né? Pensando, você trabalha na Ferticel, com certeza utiliza esses organominerais, queria a tua percepção sobre eles. Sim, pelo tempo que eu já tenho de uso de histórico nas minhas áreas, eu já estou com 15 anos de histórico de uso de Ferticel nas minhas áreas. Dentro do aspecto produtivo, a gente conseguiu aí um incremento em torno de 40% do teto de produtividade. 40%? 40%. Dependendo das culturas, algumas culturas um pouco mais, outras um pouco menos, então vamos colocar isso sobre uma média, né? Então, dentro do ponto de vista de produtividade, esse é o aspecto de melhoria. Agora, no ponto de vista de qualidade de solo, também a gente conseguiu muito um avanço, através de análises enzimáticas que medem a carga microbiológica do solo, através do aspecto de manejo que a gente consegue fazer dentro da propriedade. Num período, por exemplo, num déficit hídrico, eu sempre faço uma comparação com outras áreas próximas que não tem um manejo com adubação organo-mineral. Eu consigo ter uma resiliência um pouquinho maior nessas intempéries correlacionado à temperatura mais elevada, à escassez hídrica um pouco mais prolongada. Então, consequentemente, a gente consegue ter uma maior manutenção do teto produtivo nas culturas, nas áreas onde eu trabalho. Então, isso é em função do manejo que a gente vem adotando durante esse período. E aí a informação com o vizinho também vira informação de pesquisa nessa hora, né? Com certeza, eu particularmente eu uso nas minhas áreas como meu laboratório próprio, né? E a gente sempre vai fazendo ajustes, né? Porque esse é o bom da agricultura. Você trabalhar com uma receita pronta, ela é muito prática, muito fácil, qualquer um pode fazer. Mas quando você está trabalhando com um organismo tão complexo, que é o solo, que é uma planta que ela te responde sem falar ai, então é uma coisa bem desafiadora. Por isso que cada ano é um ano diferente. E nós temos que sempre estar nos reinventando. E aí tem que ter um olhar para essa planta muito treinado, né? O olhar a gente fala que tem que ser um olhar clínico, né? Então a gente tem que bater o olho e já procurar identificar o que está de errado e o que está de certo aí. E a gente tentar fazer os ajustes, né? Então a gente fala assim que a gente está no período já de fazer o ajuste fino. O macro é fácil de fazer, mas o detalhe aí requer um olho um pouquinho mais aguçado. E ele faz a diferença, é o detalhe nessa fase, que aí já tem todo um tempo de manejo, de investimento e de resultado também, que o resultado é fantástico, né? Com certeza. Até puxando um pouquinho a fala de uma palestra do professor Fancelli hoje de manhã, ele até comentou que o nosso tempo de vida até é tão curto para a gente poder identificar as variáveis que a gente tem num ambiente, né? E isso se fala até mesmo na meteorologia, né? O nosso tempo de vida é tão curto para visualizar as variações meteorológicas, né? Então, cada ano que a gente ganha é um ganho de experiência pro ano subsequente. Muito bacana. Giovanni, a gente falou aqui um pouco da questão do manejo, dessa adubação de base. Queria que você falasse um pouquinho também sobre a empresa, sobre a Ferticel. É uma empresa sólida, uma empresa que tem um histórico, uma empresa que tem um respeito no mercado, né? E queria que você falasse um pouquinho como é que é essa postura dessa Ferticel, que hoje já está em vários estados, né? Mato Grosso do Sul, São Paulo, e expandindo também para fora do país. Como é que está o posicionamento da empresa? Bom, já começamos falando pelo tempo de vida dela, né? Uma empresa que está há 38 anos no mercado, tendo como sua liderança básica os próprios fundadores, isso já nos dá um grande grau de confiabilidade e de respeito, né? Então, é um respeito que foi adquirido ao longo dos anos, entregando um produto de qualidade, um produto de alta performance associado a um atendimento com a sua equipe técnica e comercial competente. Então, todo esse trabalho que começa desde lá da indústria, onde a gente recebe essas matérias-primas, processa as matérias-primas, leva ao campo toda a assessoria técnica e comercial para auxiliar no melhor posicionamento possível. Tudo isso gera um processo de crescimento, de confiança dentro do mercado, fazendo com que ela somente cresça, né, indiferente com o passar dos anos, o passar das gerações, né? Muito bom. E, Birguinte, eu queria que você me explicasse um pouquinho como é que é esse processamento
dessa matéria-prima até chegar no organomineral. Como é que é feito esse processo? Bom, um dos grandes diferenciais da Ferticel está no seu processo de compostagem. Pegar um material orgânico e industrializar ele e vender para o mercado é muito fácil. Agora, você fazer todo um trabalho de manejo desse material orgânico dentro da indústria, controlando temperatura, umidade, aeração, processo de fermentação de 120 dias, tudo isso gera um custo, um tempo muito valioso para a empresa. Mas o nosso objetivo é entregar um produto de alta performance. Então, esse é um momento, uma fase indispensável no processo de produção dos nossos fertilizantes. Por isso que através disso nós nos colocamos como um diferencial no mercado, entregando um produto com alta performance, com altos níveis de ácidos orgânicos, ácidos úmicos, ácidos fúlvicos, que está todo atrelado dentro desse processo de fermentação desse material, para depois trazer um produto de alta eficiência e fácil uso lá no campo. Tem todo um tempo de cura ali, como a gente diz. Exatamente. Numa linguagem mais empírica, né? Tempo de cura para chegar no resultado. E aí é o valor do produto também, né? E o resultado do produto, né? Com certeza, porque através disso não adianta também a gente somente fazer esse processo, fazer esse trabalho todo e se não for um produto de fácil uso. Por isso, todo o processo de granulação, de secagem desse material orgânico, de padronização dos tamanhos de grânulo, para facilitar o processo de aplicação e diferente o tipo de equipamento que o agricultor vai ter. Se é para aplicação no suco de plantio, se for para aplicação a lanço. Então a gente tem diversos produtos no portfólio para atender as mais variadas necessidades do mercado. Culturas também, né? Culturas também. Hoje aqui a gente está falando mais especificamente de sementes, mas com certeza o produto da Ferticel, a linha de produtos atende também diversas culturas e em diversos locais também, né? E falando desse ponto da semente, eu vejo que também como um produtor e também multiplicador cooperado numa cooperativa aqui da região, a gente tem que trabalhar muito a questão nutricional pensando na fisiologia da planta. Que toda a planta, para gerar um indivíduo com uma alta carga de genética ou uma alta carga de vigor para suportar intempéries lá no campo, ela tem que ter uma prole bem nutrida. E essa prole bem nutrida vem primeiramente do fertilizante, do manejo que é feito em cima dela e de outros insumos que também podem ser utilizados. Por isso que o produto da Ferticel, ela entrega esse resultado, ela entrega uma planta bem nutrida para se produzir uma semente também de alta performance, com características genéticas muito boas, com um potencial de germinação muito bom, com um potencial de vigor muito bom. Então, tudo começa pela nutrição. Aí depois vem os outros fatores que daí são mais operacionais, envolvendo controle fitossanitário e manejo de colheita. Mas tendo uma planta bem nutrida, com certeza nós teremos uma semente bem nutrida que vai gerar um indivíduo na próxima safra com alto vigor. Perfeito, Brighenti. Quero te agradecer a tua presença aqui. Queria que você deixasse aí os canais da empresa para quem está nos assistindo, quiser entrar em contato, quiser acessar vocês, como é que faz? Bom, isso é muito simples. A Ferticel tem suas redes sociais, Instagram, Facebook, o próprio site da empresa. Lá tem nossas linhas de contato com toda a nossa equipe, né? Então, qualquer dúvida, entre em contato conosco. Todas as regiões que a Ferticel atua, tem pessoas da nossa equipe que podem ser contactadas. Então, a Ferticel está aonde o produtor está. Então, não é difícil de nos encontrar. Só entrarem nas nossas redes sociais, que lá vocês encontram muitas informações e conseguem acessar a nossa equipe com uma grande facilidade. Muito obrigado pela entrevista, obrigado por estar aqui conosco. Se quiser deixar alguma consideração final, Brighenti, fica à vontade. Bom, eu sempre falo assim, como produtor também e como engenheiro agrônomo, técnico, tudo se começa na agricultura com amor e com paixão. Você não faz nada bem feito se você não gosta daquilo que você faz. Fazendo o que você realmente gosta, você não trabalha, você se diverte. Então, faça as coisas se divertindo, que com certeza o êxito e o sucesso ele é garantido. Muito bem, muito obrigada. E aí, você levou uma mensagem para a vida, além de para a safra, né? Muito obrigado, Brighenti. E você pode nos seguir aqui no YouTube, Congresso Catarinense de Sementes, também no Instagram, e a gente se vê no próximo Seedcast. Até lá!